Olá, pessoal! Então, nesse vídeo, nós vamos estudar sobre a função lógica AND, ou no português, a função lógica é. Essa função ela vai executar o que é equivalente à multiplicação da álgebra de Boolean, tá? Envolvendo novamente aí duas ou mais variáveis. Essa função ela é bastante similar à multiplicação convencional, só lembrando agora, na álgebra de Boolean, como nós temos apenas zeros e uns, tá? É só esse tipo de multiplicação que a gente vai poder realizar. Então, para a gente entender o funcionamento dessa função, eu vou colocar novamente aqui a tabela verdade, levando em consideração inicialmente apenas duas entradas. Colocando aqui todas as possibilidades, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, nessa função, a saída só vai ser igual a 1 se todas as entradas forem iguais a 1. Se pelo menos uma dessas entradas for igual a zero, a saída já vai ser igual a zero. E é justamente por isso que ela fica muito parecida com a multiplicação convencional. Imagine que você estivesse fazendo, a multiplicação entre essas duas entradas aqui. 0 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 1 é igual a 0. 1 vezes 0 é igual a 0. E 1 vezes 1 é igual a 1. Então fica bem parecido. Mas como a gente está tratando da função lógica AND, o que a gente faz é a operação 0 e 0 é igual a 0, porque aqui eu tenho dois valores iguais a 0. 0 e 1 é igual a 0. 1 e 0 é igual a 0. E 1 e 1 é igual a 1. Tá? Então, aqui nós temos um único caso onde a saída vai ser nível lógico alto, é quando todas as suas entradas forem iguais a 1. Tá? Aqui no caso de duas entradas, é nessa quarta linha aqui. Okay? Então, nós temos aqui a tabela verdade, que está mostrando como é o procedimento, aí, a ideia da função lógica AND. Em relação à expressão lógica, tá? A gente pode dizer, a gente expressa a função AND dessa forma. A gente coloca o x é igual a minha entrada A e coloca um pontinho aqui que é como se fosse o vezes. Tá? Então, isso aqui seria A e B. A gente lê, quando a gente está levando em consideração uma expressão booleana, A e B, tá? Onde o AND é expresso através desse ponto, que é muito parecido também com o que nós temos na multiplicação normal. Tá? Muitas vezes, ao invés de a gente simplesmente ficar desenhando esse ponto, é comum que, se vocês verem uma determinada expressão onde eu só tenho A e B, tá? Assim, sem nenhum ponto, também pode ser entendido como se fosse a operação AND. Tá? Então, se não tiver nenhuma informação em relação à operação, vocês já podem considerar como se fosse a função AND. Ok? Então, da mesma forma que nós vimos no vídeo passado, nós também temos a porta AND, que vai justamente realizar a implementação da função AND. No caso aqui, esse aqui é a forma, tá, para a gente expressar. Nós vimos no vídeo passado que a OR era algo parecido com essa forma aqui. Tá? Era algo parecido com isso aqui, e a AND é esse o formato dela. Tá? Além do mais, nós temos aqui os valores das entradas, que podem ser zeros ou 1, ou seja, nós podemos ter níveis de tensão 0 ou próximos de 5, e a saída vai ser justamente a operação AND entre elas. Então, se eu tenho aqui 5 volts nessa entrada, e aqui também eu tenho 5 volts, a minha saída aqui vai ter também 5 volts, tá? Já trazendo um pouco uma análise em relação à tensão. Se pelo menos uma das minhas entradas for igual a 0 volts, a saída já vai ser automaticamente 0 volts. Aqui eu estou mostrando para vocês o circuito integrado que realiza a implementação dessas portas lógicas, tá? O mais simples possível, que é o 74HC08. Então, internamente desse circuito, nós temos 4 portas lógicas AND, cada uma delas com 2 entradas. Então, se por acaso vocês precisarem realizar a implementação, podem dar uma olhada nesse circuito aqui. Tá? Para mais informações, também é só analisar o datasheet. Tá? Então, se vocês colocarem, pesquisarem datasheet 74HC08, vocês vão ter informações mais completas em relação a esse circuito integrado. Então, só para fazer a equivalência elétrica, tá, em relação à porta lógica AND e os circuitos elétricos mesmos, tá, seria algo parecido com essa construção aqui. Tenho aqui novamente as minhas duas entradas, onde agora, nesse caso, as duas entradas estão sendo expressas através de dois interruptores, de duas chaves. Então, eu posso colocar aqui, novamente, A, B,
e a minha saída x. Então, nesse caso, para a porta lógica AND, para a função AND, nós temos que essas duas chaves aqui estariam em série. No vídeo passado, que nós vimos da porta OR, eram em paralelo, mas quando é em série, né, nós temos aqui o equivalente à porta AND. Por quê? Imagine que temos a primeira condição, A igual a 0, B igual a 0. Isso significa que as duas lâmpadas aqui, as duas chaves estão abertas, logo não existe a passagem de corrente aqui e, consequentemente, essa lâmpada não vai acender. Se ela não acende, nós colocamos que a saída é igual a 0. Próximo caso, A igual a 0, B igual a 1. Então, nesse caso, essa chave B aqui ela está fechada. Mas como essa chave A ela está aberta, nós ainda não temos a passagem de corrente e essa lâmpada não vai ficar ligada também. Então, novamente, nós temos aqui a saída x igual a 0. Quando A igual a 1 e B igual a 0, é o contrário. A está fechado e B está aberto. Mas, novamente, não temos a passagem de corrente e a lâmpada fica desligada. E a última opção, A igual a 1 e B igual a 1. Então, nesse caso, tanto a chave A quanto a chave B, elas estão fechadas, tá? Então, seria equivalente a elas estarem nessa posição aqui, ao invés de estar aberta. Quando isso acontece, percebam que essa é a única condição que vai fazer com que essa lâmpada ligue, tá? Quando nós temos as duas chaves fechadas, essa lâmpada vai ligar e, consequentemente, tá? A nossa saída X aqui vai ser igual a 1. Então, se a gente fosse interpretar, tá? Essa porta lógica levando em consideração essa equivalência elétrica em relação a essas chaves, seria mais ou menos esse aqui o formato da conexão entre elas. E aqui, através dessa tabela verdade, a gente conseguiu provar, tá, que inclusive fazendo essas análises, nós vamos ter a mesma tabela verdade que foi apresentado para vocês no primeiro slide. Também, né, foi apresentado até então para vocês apenas duas entradas, mas a gente pode ter quantas entradas forem necessárias. Aqui eu estou só exemplificando quando nós temos 3 entradas, tá? E nesse caso a ideia é a mesma. A saída só vai ser igual a 1 se todas as entradas forem iguais a 1. E isso só acontece nessa última linha aqui da minha tabela verdade. Em todas as outras eu tenho pelo menos um valor igual a 0. Ó, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0, 0, 0. Então, em todos esses outros casos, eu vou ter que minha saída X vai ser igual a 0. Além do mais, tá, aqui nós temos essa representação da porta AND com 3 entradas, onde é o mesmo formato aqui da porta lógica, mas apenas adicionamos mais uma entrada C, ok? Então, esse é o funcionamento da função lógica AND e da porta lógica que vai implementar essa função lógica.